as outras coisas também que o pastor vai falar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz assim, Jó capítulo 2. Satanás persiste em afligir a Jó. E num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E ele respondeu, Satanás ao Senhor, e disse, rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, que se desvia do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo-me incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe aos seus ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua presença. E disse o Senhor a Satanás, eis que está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Versículo 8 para concluir a mensagem. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com elas as feridas, e ausentou-se no meio da cinza. Assentou-se no meio da cinza. Louvado seja Deus, amém? Essa mensagem, louvado seja Deus, ela já é muito conhecida, né? Pelo povo chamado crente em Jesus. Mas para muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Ou seja, conhecem a Jesus, mas ainda não, vamos dizer assim, deram o primeiro passo a Jesus. E para as pessoas essa mensagem ela é nova. Mas quero te falar nessa tarde, louvado seja Deus, amém? Que aconteceu essa situação na vida de Jó, louvado seja Deus, amém? Como você ouviu aqui na leitura do texto, da palavra do Senhor, o que aconteceu com a vida de Jó. A palavra fala que o inimigo estava observando a vida, né, do servo de Deus, chamado de Jó. O próprio Deus chamava Jó de sincero e reto e temente a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o inimigo já estava ali observando, né? Com certeza ele estava com inveja da vida de Jó. Porque a palavra fala, louvado seja Deus, amém? Que Jó era um homem próspero, era um homem bem sucedido, louvado seja Deus. Jó tinha uma linda família, enfim. E o inimigo, ele teve inveja, né, da vida de Jó. E ele achava que Jó era temente a Deus, obediente ao Senhor, porque ele tinha tudo, né? Não tinha falta de nada, Jó tinha. Louvado seja Deus. E ele invejou a vida de Jó de uma tal maneira que ele falou para Deus que Jó era temente ao Senhor por causa de tudo isso, que Jó era muito sucedido, tinha riqueza, tinha bens, família toda estruturada, tudo bonitinho. E por causa disso era que Jó era fiel a Deus. E ele fez ali, como se diz, um atrevimento de dizer para Deus que se Deus tocasse na vida, permitisse que a vida dele fosse tocada, ele ia blasfemar de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. O que chama a atenção, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, a fidelidade de Jó, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que em nada Jó pecou contra Deus. Ele não pecou contra o Senhor, mas ele foi fiel ao Senhor. A palavra de Deus fala, louvado seja Deus, amém? Que o inimigo tocou na vida de Jó, do alto da cabeça dele à planta dos pés.
e ele ficou cheio de enfermidade, né? Em outras palavras, Jó ficou doente, enfermo. Mas a palavra fala que em nada Jó blasfemou de Deus. Jó continuou, louvado seja Deus, amém, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra fala que Jó perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu tudo. Mas o que me chama a atenção nesse conteúdo, nessa palavra de Jó, é que Jó não perdeu a fé em Deus. Não perdeu a confiança em Deus. E é isso, meus amados. O Senhor não quer que nós perca a fé nele, que nós não perca o foco nele. Louvado seja Deus. Na situação de Jó, a palavra fala, louvado seja Deus, que nem os amigos de Jó queriam estar ao lado dele. Falaram que o que tinha acontecido com ele era um pecado dele, mas não era. Era um plano de Deus, louvado seja Deus, amém, na vida de Jó, para honrar, para a honra e glória do Senhor. Já era Deus que permitiu para mostrar para Satanás que quem manda no pedaço é o Senhor, amém? Quem manda no território é o Senhor Jesus. E a palavra fala, louvado seja Deus, amém? Que o inimigo fez esse absurdo na vida de Jó. Louvado seja Deus. E a palavra fala que Jó, sincero e reto e temente a Deus. O que eu pego dessa mensagem do Senhor, que se Jó ele fosse um meu crente, né? Ele tinha desviado da presença do Senhor, ele tinha saído dos caminhos do Senhor, tinha negado a fé. Mas o que me chama a atenção nessa palavra do Senhor a respeito de Jó, que Jó foi fiel a Deus, obediente a Deus, sincero a Deus, buscou a Deus na humilhação. Quando se fala de cinza, a palavra fala que ele ficou meio a cinza. Cinza, na tradução, quer dizer humilhação. Jó estava num estado de humilhação, de vergonha, porque não era fácil para Jó, mesmo ele sendo um servo de Deus, obediente, fiel, sincero, mas Jó estava sendo humilhado, porque Jó não tinha mais seus filhos, que ele amava. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos nas madrugadas, a palavra de Deus fala. E Jó não tinha mais os seus filhos, Jó não tinha mais a sua casa. Já imaginou você não ter sua casa para você descansar, né? Repousar? Jó não tinha mais riqueza, não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Mas ele não tinha perdido a fé no Senhor. E foi a fé de Jó e a confiança dele que Deus mudou o quadro. Louvado seja Deus. O que eu acho bonito, louvado seja Deus, é o que Deus faz, que Deus muda o histórico, né? Deus muda a história. Todos achavam, né? Os amigos de Jó, aqueles que estavam com ele só na bonança, mas na humilhação e na dor de Jó, todos estavam ausentes, todos estavam criticando, julgando, condenando Jó. Só que Jó não estava sozinho, ele estava com Todo-Poderoso, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que abre o mar, fecha o mar, um Deus que fecha a porta, abre a porta. Deus é um Deus que abre porta até onde não tem parede. Deus faz do nada tudo. Esse é o Deus que eu falo para você nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala, louvado seja Deus, amém, que Deus honrou a fé de Jó. Deus honrou a confiança de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Jesus. E a palavra de Deus fala, amém, que a única que poderia ajudar Jó era a esposa, mas a esposa era uma mulher insensata, né? Ela não tinha sabedoria. E ela falou, para que tu não amaldiçoa esse Deus e morre? E Jó disse assim para ela, olha só como falam a doida. Deus, ele só nos fez o bem, Deus ele só retribuiu a nós o bem, e como é que tu manda eu fazer isso? E a palavra de Deus fala que Jó disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, mas nu retornarei. E a palavra de Deus fala que essa fé de Jó, essa confiança de Jó em Deus foi que mudou o cenário da vida de Jó. A palavra de Deus fala, louvado seja Deus, amém? Que Deus mudou a situação. Deus deu para Jó uma dupla honra.
Jó teve mais filho com a própria esposa. A palavra de Deus fala que os bens de Jó, a riqueza dele foi tudo restaurado, mas foi restaurado em dupla honra. Foi tudo em dupla honra. Sabe por quê? Quero te dizer nessa tarde, você ouvinte que está ouvindo a programação Restaurando Vidas, que Deus, esse Deus que honra aqueles que honram Ele. Não se engane nessa tarde. Muitas pessoas acham que vai receber a honra de Deus se não fizer alguma coisa para Deus. De uma coisa eu entendi no meu chamado. Para Deus me honrar, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. Para que Deus possa olhar para mim, para que Deus possa me honrar. Então, Jó, aqui a gente vê que Jó se doou a Deus. Jó deixou Deus agir na vida dele. Jó deixou Deus trabalhar na vida dele. E Deus trabalhou de forma tremenda. Deus envergonhou os inimigos de Jó. Deus envergonhou o inimigo, das nossas vidas, Satanás. Deus envergonhou. E o nome do Senhor foi glorificado. Quero te dizer nessa tarde que eu não sei o que você está passando, qual é a aflição, qual é o problema, mas eu quero te falar, se você tiver pelo menos a fé de Jó e a confiança que ele teve em Deus, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar seu cativeiro. Porque essa programação Restaurando Vida é propósito de Deus. É como o pastor Fábio falou, aqui a gente não está de brincadeira, aqui a gente tem, como se diz, comunhão com Deus, aqui a gente tem responsabilidade. Nós não estamos aqui de brincadeira, a gente está aqui fazendo a obra missionária, pregando a palavra, em nome de Jesus, resgatando as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde não tem vida, vai ter vida. É como o louvor diz, Jesus passa na minha casa. Quando Jesus passa na casa, você sabe, alguma coisa acontece. Jesus esteve na casa de Zaqueu e a casa de Zaqueu não foi a mesma. Mudou o cenário. Então Jesus está falando com você nessa tarde. Louvado seja Deus, amém, através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus a tratar com o homem. Louvado seja Deus. Então nessa tarde de quarta-feira, amém, abra os seus ouvidos para ouvir a gloriosa palavra do Senhor. Abra o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe a palavra do Senhor entrar no seu coração, fazer morada. Porque a obra do Senhor é essa. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer perdoar, Jesus quer transformar. Ele só quer que você faça uma coisa. Que você aguce seu ouvido para ouvir a palavra dele nessa tarde. Que você abra o seu coração para o Senhor. Que o Senhor está a ouvir a tua oração nessa tarde. Tenho certeza que vai ter restituição, vai ter restauração de vidas. Porque a fé, o Senhor Jesus disse que a fé remove a montanha. Se você tiver fé no Senhor como um grão de mostarda, você pode ordenar que uma montanha se jogue de um lado para o outro, que seja transportada. E tudo é questão de fé, de confiança. Então nessa tarde, se você precisa da cura, da tua cura espiritual, da tua cura física, o momento é esse. Jesus está agindo nesse momento. Jesus está falando com você, que está na sua casa agora, que está no seu transporte, que está na rua. O Senhor está falando com você nessa tarde. O Senhor Jesus, ele não mudou. Jesus continua o mesmo. As pessoas podem mudar, os interesses podem mudar, tudo pode mudar. Mas quero te falar nessa tarde que o único, louvado seja Deus, que não muda é o Senhor Jesus. E foi dado ao Senhor Jesus poder no céu e na terra. O Senhor deu poder e autoridade aos seus servos para, no nome de Jesus, expulsar os demônios, pisar em escorpiões e dano algum acontecerá. É esse Jesus, louvado seja Deus, que eu estou falando para você nessa tarde. Jesus está aí, Jesus está tocando no seu coração. Jesus está tocando na sua mente nessa tarde, porque eu vim para essa rádio, mas eu vim convicta que o Senhor ia tocar nos corações, que o Senhor ia tocar nas mentes. E eu tenho certeza que o Senhor está tocando sim vida nessa tarde. Deixa o Rei da Glória
Louvado seja Deus, amém. Trabalhar na tua vida. Deixa o Senhor Jesus agir de forma tremenda e poderosa. É como eu falei, o Senhor Jesus, ele não mudou. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, amanhã e será eternamente. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus hoje, porque a palavra de Deus fala que os dias estão próximos. Isaías 55:6, o Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome dele enquanto ele está perto. O Senhor Jesus está próximo a voltar. Não há mais tempo de brincar, não há mais tempo de dar uma voltinha no mundo, porque Jesus está voltando. Volte. Você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor. Você que tem desejo no seu coração de aceitar Jesus, de conhecer Jesus, o momento é agora. Jesus está te convidando, Jesus está te chamando. Dê um passo para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, o Senhor merece. Jesus, ele deu a sua vida por mim, por você, pecador. A palavra fala, Deus olhou de cima para baixo e não viu ninguém justo. Jesus deu-se a vida dele por nós, sendo justo, sendo perfeito. A palavra fala que da boca de Jesus não saiu sequer um pecado. Jesus foi ao matadouro como um cordeiro mudo e não abriu sequer a boca. Sabe para quem, ouvinte? Por você. Jesus deu a vida dele por mim e por você. E o que é que você está fazendo ainda? Que não dá um passo para Jesus, que não aceita ele, que não se curva diante dele. Ele deu o que é mais precioso. O Senhor Jesus deu a vida dele por nós. Ele derramou seu sangue carmesim ali na cruz do Calvário por nós. Jesus, ele mostrou à humanidade um gesto grande de carinho, de amor para a humanidade. E as pessoas ainda ficam brincando. Tem gente que não quer, fala de Jesus, as pessoas pulam aí, pula lá, não quer saber. Tem gente que faz gracinha, mas não é gracinha, porque Jesus, ele foi preparar o lugar. Quem tiver preparado vai subir, mas quem não tiver, a palavra de Deus fala que vai ficar aqui para a grande tribulação. Muitos não acreditam na grande tribulação, mas a palavra fala que vem aí a grande tribulação. Apocalipse 9:6 diz que assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Meus irmãos, não é de brincadeira. Já imaginou a pessoa desejar a morte, mas a morte não vai matar mais, porque a morte se chama Satanás. Ele vai estar preso. E aí as pessoas vão querer se matar e não vão poder, porque a morte vai estar presa, porque o próprio Jesus vai prender a morte, que a morte quer dizer Satanás. Então o dia aceitável do Senhor, o dia aceitável do Senhor Jesus é hoje, é agora. Não é amanhã, não é depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Então o Senhor Jesus está te dando a oportunidade hoje de você, louvado seja Deus, dar um passo para Ele, louvado seja Deus. Você aqui da minha cidade, louvado seja Deus, de Mungu, você pode ali ir na igreja, Assembleia Pentecostal Deus é Poder, que fica aqui na Rua do Campo, sem número. Pastor Rafael Assaf e a missionária Caroline, né? São dois servos usados por Deus, uma bênção. Então não perca tempo, vai fazer uma visitazinha à igreja. Lá você vai ser bem acolhido, principalmente por Jesus Cristo. Mas não perca tempo, não perca, porque o Senhor Jesus está voltando. Não tem tempo mais de nós ficarmos pensando, imaginando e perdendo tempo, porque a hora se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está em cima do muro, se você está indeciso, indecisa, a hora é essa de você se aproximar do Rei da Glória. Jesus está com as portas abertas, a porta da graça ainda não se fechou, e o Senhor está dando oportunidade às pessoas para aceitar seu nome, para abandonar o pecado e se converter a Ele, porque ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de cura, ainda há tempo de milagre, ainda há tempo do mover do Senhor, do mover do Espírito Santo, porque a porta da graça ainda está aberta. Então,
o Senhor te convida nessa tarde, o Senhor está aqui para a glória de Deus, me usando, te chamando. O Senhor Jesus está chamando você que está afastado, está afastado. Você que está fraco na fé, o Senhor está falando com você. O Senhor está falando com você também, que nunca aceitou Jesus. Dê um passo para Jesus. Não olhe para as pessoas. Não olhe para as críticas. Não olhe para a julgação. Porque se a gente for olhar para as críticas, se a gente for olhar para a julgação das pessoas, a gente nunca vai seguir o caminho do Senhor. Apóstolo Paulo disse que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Apóstolo Paulo mandou nós imitar a ele, porque ele era um homem inspirado, cheio do Espírito Santo. E ele falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos imitar, amém, aqueles que buscam Deus de verdade. Vamos imitar, louvado seja a Deus, o Senhor Jesus. E vai ter, louvado seja Deus. Vai ter cura na sua vida. Vai ter restauração da sua saúde, restauração espiritual, que a doença mais pior do ser humano é a doença espiritual. A doença espiritual é o pecado. A doença espiritual é a rebeldia contra Deus. A doença espiritual é o orgulho, a soberba. Essa é a doença espiritual e Jesus quer te curar nessa tarde. O Senhor quer te curar dessa doença espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então a hora é essa, meus queridos. A hora é essa de nós se aproximar do Rei da Glória. Quando eu olho para o sacrifício da cruz, quando eu olho para o que Jesus fez por mim, se eu der minha vida para ser pisada, machucada, não vai pagar o que Jesus fez por mim. Ele deu a vida dele. Jesus inocente, puro, santo, filho de Deus, o herdeiro de Deus, foi judiado, humilhado, massacrado, judiado por mim e por você. Quando você quiser negar Jesus, olha para o sofrimento de Jesus na cruz. Olha para o lugar também que Jesus foi preparar para nós. Como eu falei ontem, na palavra do Senhor ontem, Jesus foi preparar um lugar lindo, um lugar de paz, descanso. E esse lugar é para os escolhidos, remidos de Deus. E o Senhor quer também te fazer uma escolhida de Deus, um escolhido de Deus. Às vezes você diz: não, mas eu não estou preparada. Eu não estou preparado. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus só quer que você dê seu primeiro passo. Porque a preparação é Ele que prepara. A palavra fala que Ele prepara os escolhidos, Ele capacita os escolhidos. E o Senhor capacita os escolhidos, louvado seja Deus. Então nessa tarde, louvado seja Deus, amém? Abre o seu coração. Jesus não mudou. Jesus tem o mesmo poder. Jesus tem a mesma excelência. Jesus tem a mesma soberania, a mesma grandeza, a mesma glória. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo que passou em Samaria, em Jerusalém, em todos os confins da terra. O Senhor Jesus passou. E a palavra de Deus fala que Jesus fez prodígio, Jesus fez milagre. O nome dele foi glorificado. Glória a Deus. Jesus foi tão usado pelo Pai, tão honrado, que em alguns lugares que Jesus passava, ele falava para dizer que ele não está ali. Porque Jesus era muito perseguido, mas muito usado e muito honrado pelo Pai. E a palavra do Senhor fala em Evangelho de João 3,16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele já pagou o preço por mim e por você. Jesus já deu a vida dele por nós, né? Que somos falhos pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus. Então não perca tempo. Essa é a palavra do Senhor. Eu vou resumir aqui a palavra do Senhor falando para você que não importa a aflição que você esteja passando, porque Jó estava passando em um estado, em uma condição de aflição, sofrimento, humilhação e dor. Mas a palavra de Deus fala que Deus mudou o quadro.
Deus honrou a Jó. Comigo, com você não será diferente. O Senhor vai honrar também. O Senhor vai entrar com a cura, eu creio. O Senhor vai entrar com a libertação. O Senhor vai entrar com a restauração de vidas. O Senhor vai entrar com a salvação na sua casa. Então é hoje o dia aceitável do Senhor. Guarda no teu coração. Louvado seja Deus, amém. Esta palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus ao seu coração. E eu deixo aqui, né, um alô para as pessoas do meu WhatsApp que estão acompanhando. Louvado seja Deus, amém. A programação Restaurando Vidas da Igreja Assembleia Pentecostal Deus é Poder, com a pessoa do pastor Fábio Nascimento, amém. E deixo aqui também um abraço carinhoso aqui no meu Facebook, amém. Do pastor Fábio, meu abraço, amém. E é isso, a paz do Senhor mais uma vez a todos os mulunguenses, amém. Que o Senhor entre com a salvação nessa cidade, em nome do Senhor Jesus. E uma boa tarde e até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Pronto, pastor. Glória a Deus. Palavra forte, meu Senhor.